Não, Jonas, mas a água lavou o pecado das pessoas que foram batizadas? Lava o pecado. Olha! O batismo. Meu Deus, esse é o problema. Não existe explicação, mano. Não existe explicação, mano. Aqui, ó, o batismo purifica, o batismo te Isso lava, é bom. lógico que é. Isso é bom, Tanto Josafá. é que o batismo Isso tá falando. Josafá. Isso é bom, Deixa ele Josafá. falar. Isso é bom. Tá Você vê vendo a aí, heresia, gente? Né? olha, Vocês você estão tem vendo heresia, aí, né? essas heresias Mas não é qual? pequena, gente. Isso é uma aberração tão enorme. Jonas, você acabou de pisar em Jesus. Jesus? Rapaz, Meu Deus. olha, é brincadeira. Eu não Jesus sei falou, nem se eu aquele que consigo não nasceu continuar. da água não vai ver a Deus, filho. Então, o nascimento da água é bíblico. Olha, O agora, Cristo olha o falou. malabarismo que já tenta fazer aqui, ó. Acabou Mas de não falar tem uma malabarismo. aberração dessa. Acabou de O falar uma batismo- aberração dessa. Isso é bíblico. O batismo é perdão do pecado. Você se converte Jonas. ao evangelho. Ô, Você se Jonas. converte e deixa as obras tuas do mundo e nasce uma nova criatura. Batismo Ô, é Isso a Jonas. gente novo sabe, nascimento. Jonas. Isso aí a gente sabe, não muda não. Volta pro Uai, batismo e- da sua igreja. Volta pro Filho, assunto do batismo da sua igreja, que o seu quando pecado você fica lavado nas batiza- águas. Não, mas é lavado. Tanto que você sai com a Jonas. consciência limpa e a mente santa. Jonas. Ô, Senhor, vou lutar para melhorar. O batismo tem uma magia, faz ele sair com a consciência limpa. Ó, O quê? esse trabalho é difícil até te falar, rapaz. Ou seja, como se a água tivesse o poder de tirar o meu pecado e purificar minha mente. Que é o Meu trabalho Deus. da própria O palavra. do batismo evangelho, que a João exposição. Batista pregou, o batismo que Eu João vou Batista deixar pro pregou do Jonas, arrependimento. na boa, Jonas, Arrependimento e daí junto com o arrependimento as águas. Jonas, você se tá misturando, arrepende, você volta pra Bíblia pra tentar se proteger. Quando volta pro evento da tua igreja, você fala as bobagens que eles ensinam lá. Aí quando você Que viu que falou uma bobagem? bobagem, você corre pra Bíblia. Aí você vai falar de Bíblia. Não, querido, nosso problema aqui não é Bíblia. A gente não tem problema com a Bíblia, é com que você acabou de falar bobagem. Eu vou deixar pro Simão explicar isso, porque, ó, isso é por isso que eu saí desse lugar, rapaz. Não dá pra um cristão que entendeu o evangelho ouvir uma coisa dessa e continuar sentado naquele banco lá. Não tem como. Fala aí, Simão. Não. Explica pra ele, Simão. não existe Sobre- explicação, mano. Não existe Sobre- explicação, mano. Não existe Sobre- explicação, mano. Sobre como que são limpos os pecados, Josafá? Ele falou que é o batismo que limpa o pecado. Eu vou só ler um ponto do artigo de fé aqui, que nem eles, isso aqui, ó, inário e artigo de fé, não vale nada pra você sabendo, porque eles não escreveram isso aqui. Ó, o próprio ponto de doutrina vai desmentir o Jonas, porque o Jonas, coitado, só tá falando o que ele aprendeu lá, né? O primeiro ponto fala: nós cremos que a regeneração e o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, santificação, justificação e redenção. Aqui não estou falando de batismo em lugar nenhum. Quem nos purifica é Jesus, com o seu sangue. É Ele quem nos limpa de todo pecado. É o sangue de Jesus, é no momento em que você crê, que Jesus te converte, né? E a nossa mente, ela é limpa e purificada pela exposição do evangelho, da palavra, que você vai sendo limpo. O próprio Jesus falou, demorou 3 anos para ele falar para os apóstolos: agora vocês estão limpos pela minha palavra, né? Porque eles foram ouvindo a palavra. Eu vou deixar para o Simão explicar. Isso que ele falou, Simão, e você sabe que você foi cooperador, isso é normal lá, tá? Eles atribuem um efeito mágico para o batismo da CCB. Tem um efeito mágico, que você entra, já sai sem o pecado ficou na água, a mente purificada, e tem alguns que falam que você sai de dentro da água com o Espírito Santo. Fala aí, Simão. Explica aí para nós isso aí. Na verdade, isso aí é vindo da raiz católica romana, né? Exato. Onde é retirado da raiz católica romana, onde os católicos acreditam que a criança batizada, ela recebe o Espírito Santo ali e ela deixa de ser pagã, né? Ela passa
da linhagem caída para a linhagem de Jesus Cristo, né? Pelo batismo. Eles acreditam que isso acontece na água do batismo. E a congregação vai na mesma linha. Só que a católica romana batiza por aspersão e tem o pé do batismo, que é a criança, né? E a congregação batiza crianças também, não bebês, né? Mas crianças que se tiverem a evidência, né? Que é línguas, né? Que para eles é a evidência do Espírito Santo ali, é o selo da promessa. E batizam adultos também, só que por imersão, que é diferente da católica, mas a base é a mesma. A água para eles tem o poder purificador, a água desse mundo, a água que está lá no tanque. Para eles, essa água, aquele ato de se batizar, purifica eles do pecado deles. Quando a palavra de Deus fala que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de nossos pecados, e não a água. E nós chegamos a essa purificação por meio da fé no seu sangue, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da fé no seu sangue, né? A qual Deus propôs no seu sangue, ou seja, pela morte de Jesus Cristo. Quando está falando do sangue ali, está falando pela morte de Jesus Cristo, os eleitos serão purificados, né? E foram purificados de todos os seus pecados. Não é a água do batismo. O batismo é simbólico. O batismo correto, né? Que é feito bíblico, ele é simbólico. Ele simboliza algo que aconteceu no coração da pessoa, né? A transformação que o Espírito Santo fez no coração da pessoa, aquilo é simbolizado no batismo. O batismo é uma confissão pública de fé. É uma confissão. Eu criei e por causa disso vou me batizar. Mas a água desse mundo não limpa pecado de ninguém, né? Como isso é ensinado na CCB, todos que se batizam ali acreditam que ao se batizar, elas estão deixando os seus pecados nas águas do santo batismo, né? Que é como eles falam. Estão deixando os seus pecados nas águas do santo batismo, e a partir de então eles estão com as vestes limpinhas, e a partir de então eles vão ter que viver uma vida supostamente sem pecado, para que eles não percam a salvação, né? Como se isso fosse possível, viver sem pecado. É porque eles têm uma definição totalmente errada do que significa pecado. Por que eles têm uma definição totalmente errada do que significa pecado? Porque eles não conhecem os atributos de Deus. Eles não sabem o que significa Deus ser santo, o que significa Deus ser justo, o que significa Deus ser perfeito, e por causa deles não conhecer o que significa Deus ser santo, justo, imutável, eles acreditam que aqueles erros que eles cometem, eles chamam de falta e fraqueza, porque eles não acreditam que Deus considera aquilo pecado. Aquilo ali é simplesmente uma falta, uma fraqueza, que Deus não considera aquilo ali um pecado, uma afronta contra ele, né? Então, essa má definição de Deus, a falta do conhecimento do Deus das Escrituras, um Deus que é santo, 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 faz com que eles acreditem que eles vivem sem ofender a Deus com seus pecados. E aí eles acreditam que eles estão vivendo sem pecado depois do seu batismo. Nem antes e nem depois. E é por causa de nenhum de nós conseguir viver sem pecar, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu faço coro com o apóstolo Paulo e digo, sou o principal deles. Porque se Jesus Cristo não morre naquela cruz,
pagando pelo meu pecado, eu estaria perdido. E não só os meus pecados de antes do meu batismo, mas os pecados de antes e os de depois também. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Então, ou todos os meus pecados foram remidos naquele sangue, naquela morte de Cristo, ou eu vou estar com um monte de pecado para me apresentar diante de Deus no último dia, no juízo. E aí eu estarei condenado. Porque mesmo que eu tivesse boas obras de mim mesmo, boas obras não cobrem pecado. Boas obras não purificam pecado. O que purifica pecado é um sacrifício propiciatório. O CCB ele não sabe o que significa propiciação. Ele não sabe o que significa redenção, que é o preço pago para a liberdade de um escravo. Propiciação é aquela tampa que tinha no propiciatório ali da Arca da Aliança, onde era derramado o sangue do animal que era morto por causa dos pecados dos homens. E aquele sangue era espargido sobre aquela tampa que chamava propiciatório. E daí vem a passagem que fala que Jesus Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. O sangue dele nos propiciou. Como que ele nos propiciou? Ele propiciou nós a Deus e propiciou Deus a nós, quebrando a parede da inimizade, porque o meu pecado foi pago, foi punido, como a justiça de Deus pedia. A justiça de Deus pedia punição pelo meu pecado, e o meu pecado foi punido em Cristo. E a justiça perfeita que Cristo adquiriu como homem, né, vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei perfeitamente, só ele fez isso, é transferida para mim pela fé, de tal modo que Deus olha para mim agora, porque eu creio no sacrifício dele, no sangue dele, na morte dele para justificação de vida. Ele olha para mim e vê eu como perfeitamente justo em Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Então eu estou completamente justo, porque os meus pecados foram apagados, eles foram punidos e esmagados e apagados, e a justiça de Cristo perfeita está sobre mim agora. Então, isso é justificação, isso é salvação pela graça. Não vem de nada que eu fiz, não vem de nada que eu faço ou que eu vou fazer. É graça, favor e merecido de Deus para nós por meio de Cristo Jesus. É isso. E só para complementar, né? O batismo ele é apenas um ato de confissão pública do conserto, da fé que você manifestou em Jesus por crer em Jesus. Mas os CCBano, eles tentam espiritualizar, criar o batismo, eles atribuem ao batismo aquilo que é pertencente a Jesus. Olha como isso é grave. Ou seja, não é Jesus quem purifica o meu pecado, não é o sangue de Jesus, é a água do batismo. Isso é grave, né? Isso aí é muito grave. Não é a palavra de Deus quem purifica a minha mente, é a água também. Então eles espiritualizam o batismo e a mesma coisa eles fazem com outro serviço sacro também, que é a Santa Ceia. Que eles acreditam que aquilo também é simbólico, é uma simbologia aquilo ali. Jesus deixou como um símbolo, né? E eles dizem que realmente o pão vira carne, porque tem que enterrar ele, e o vinho vira sangue, precisa enterrar ele também, tá? Então, para você ver a dificuldade que a CCB tem, né? É uma seita, porque a seita é assim, eles se guiam por achismo, não tem estudo bíblico nenhum. Tá aqui o Jonas, aqui ele tem dificuldade para entender até o básico do evangelho, que é a purificação através do sangue de Jesus. Isso está no tópico no ponto de fé e doutrina da igreja, que eles não seguem, eles não acreditam no que está aqui. Isso aqui para eles é um enfeite. Eu paro aqui. Eles não seguem porque não foram eles que fizeram, Josafá. Eu posso falar isso aí? Essa parte aí? Pode.
Não foram eles que fizeram esses O tópicos. batismo, ele é o primeiro passo para aquele que creu no Senhor Jesus e se arrepende. Quando você crê no Senhor, você se arrepende e você é batizado. Pelo seu arrependimento já vem junto a humilhação, que pela humilhação o Senhor te perdoa. A água, a imersão precisa ter. Paulo foi um assassino, um homem mau. Quando foi até a casa de Enéas, foi batizado e depois cheio do Espírito Santo. O batismo perdoou toda a maldade dele. Toda a maldade dele, por crer no Senhor Jesus. Ó, ele creu no Senhor Jesus, foi batizado e depois de perdoado, o Senhor o encheu do Espírito Santo. Quanto a nós alcançar, ou nós errar, nós cair em falha e buscar justificação pelo sangue de Cristo, é uma outra história. Isso nós vai ter que ficar até o fim. Toda vez que errar, dobra o joelho, Senhor, perdoa o teu servo errou nisso, perdoa a minha fraqueza, meu erro. Pronto, isso é clamor. Josafá, lê primeiro de Efésios para nós, por favor. Lê primeiro de Efésios para nós, que lá vai dar a ordem da salvação certinha pro Jonatas ver que ele está equivocado. Eu conheço a ordem da salvação. Tem algum ponto específico ou você quer que... Se pegar do começo aí vai ser muito longo. Pega lá na parte onde vai falar do penhor do Espírito um pouquinho antes. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus para a glória, e quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça, que ele fez abundar para conosco, descobrir, tornar, nem diga também, propósito, vamos ver aqui, o fim de louvar, e quem também vós estáis, aqui, ó. Em quem também, eu vou até compartilhar a tela aqui, peraí, só um minuto, vou compartilhar a tela com todo mundo, para todo mundo ler junto com nós, comigo aqui, olha lá, aqui, ó, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós. Sim. Tá bom. Olha a ordem da salvação. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouviu. Qual que é a palavra da verdade? Está nas escrituras. É a respeito... Aqui fala, Simão. A palavra da verdade fala aqui na sequência. O evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação, ou seja, o evangelho que está nas escrituras, sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, sem Cristo não há salvação. Não existe salvação sem Cristo. Não, espera aí. Ele que veio dar a salvação, ele trouxe ela. Não, espera aí que eu estou falando da Bíblia agora. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendes crido, creu, ouviu, creu, recebeste, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É aí. Não é depois que eu batizei, é depois que eu criei. Isso, não quer dizer que vai batizar já está salvo. O batismo é o primeiro passo, é o começo. Não, que batizar. É uma longa história. Não, que batizar, Esse primeiro passo seu aí, irmão, é coisa que a CCB inventou, irmão. Não é CCB, é bíblico. Não. Isso, ó, eu vou falar aqui pra você, ó, olha só. O primeiro passo, irmão, é o contato que você tem com o evangelho, e ali você se converte. Eu vou mostrar para você na Bíblia 2 pontos bíblicos que mostram totalmente o contrário um do outro, que o Espírito Santo você não tem um momento para você receber, você vai receber quando você crê. Primeiro ponto é Atos capítulo 8. Felipe entra em Samaria pregando o evangelho, batiza as pessoas, elas são batizadas e mesmo assim não recebem o Espírito Santo. Eles enviam para lá João e Pedro, depois de um bom tempo, e a Bíblia fala
que orando com imposição de mãos para que recebesse o Espírito Santo. Primeiro exemplo, as pessoas receberam o Espírito Santo muito depois de ser batizada na água. Agora tem um outro exemplo ao contrário. Pedro vai até a casa de Cornélio. O que acontece? Ele começa a pregar e as pessoas ali recebem o Espírito Santo antes de batizar. Antes. Então, o batismo, meu querido, é um serviço que Deus deixou para nós fazer, humano. É o nosso trabalho. A nossa tarefa aqui é falar do Evangelho, batizar as pessoas que acreditam nele, nesse Evangelho. A operação de Deus e do Espírito Santo é totalmente diferente, meu querido. Não tem nada de o primeiro passo, eu tenho que dar o primeiro passo. E o primeiro passo você nem dá, meu filho. Você nem vai dar esse primeiro passo nunca. Se Deus não for atrás de nós e nos buscar, ninguém encontra o caminho de casa. Tá? Então, o exemplo que vocês dão lá na série é totalmente fora das Escrituras Sagradas. Já começou pelo início dessa conversa aqui, quando você diz que um batismo purifica o nosso pecado. Querido, isso é uma blasfêmia enorme. Não, que blasfêmia. Irmão, quem purifica é o sangue de Jesus, irmão. O sangue de Jesus, a Bíblia fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, irmão. É o sangue. Eu acabei de falar a passagem bíblica. As pessoas batizaram na água e não tiveram nada, não aconteceu nada na vida delas. Muito tempo depois, João e Pedro foram para lá orar com o Espírito Santo, aliás, com imposição de mãos. Eu vou abrir aqui, Efésios 8, eu até lembro. Não, eu conheço a passagem, só que eu tô falando que o batismo foi preciso. Peraí, Atos 8, versículo 16, eu até sei o versículo, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, Atos 8, será que ele sabe aqui, o que Atos 8, versículo 16, olha aqui, os quais, tendo descido, oraram por eles para que receberam o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então aqui está falando, eles foram batizados em nome de Jesus e não aconteceu nada. Nada. Depois de orar, aqui então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse é o primeiro exemplo. Como que receberam o Espírito Santo? Como que foi que eles receberam aí? Com oração, irmão. Mas aí começaram a entender a Bíblia a partir daí? Irmão, você tá fazendo a pergunta, como é que eu vou saber, meu irmão? Como é que você vai? O que tem a ver essa pergunta com o que a gente tá falando? O que tem a ver essa pergunta? Eles receberam o Espírito Santo pela fé, irmão. Não, mas Exato. ele recebe? Como que é pela fé? Qual é o sinal? Agora eu tenho o Espírito Santo porque eu criei. Pera, ele creu quando foi batizado. Exato. Ele foi batizado porque creu. Não tá errado. Ouviu a palavra da verdade. Eu vou mostrar. O evangelho da salvação. Nele creu, foste selado com o Espírito Santo. Não acabou de ler em 1 de Efésios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tem escrito, foste selado com o Espírito Santo. Fé, meu irmão, fé não é simplesmente olhar e não enxergar nada e acreditar sem enxergar nada. Fé bíblica é você olhar para as promessas de Deus que estão nas Escrituras, apalpar as promessas de Deus que estão nas Escrituras e a partir daí você crê pelo conhecimento, pelo entendimento racional. Aqui, Fé sem conhecimento é fideísmo, é misticismo, é idolatria. Exatamente, é misticismo. Aqui, ele perguntou como que vem a fé. Aí, Romanos 10:17. Explica para ele, Simão. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É aí que chega a fé. A fé começa lá, na evangelização, onde a pessoa está exposta à palavra de Deus. Sem dúvida, isso aí é... Então não tem nada a ver com o batismo, meu querido. O batismo é o primeiro, quando anuncia o evangelho para alguém, se não tiver o batismo, aquela pessoa não é participante da bênção de Cristo, da salvação de Cristo. E de anunciar o evangelho. E o ladrão da cruz? E o ladrão da cruz? O batismo faz parte do evangelho. E o ladrão da cruz, então? Nossa, o batismo vem antes do evangelho. Ô, Simão, não tem nem lógica isso, o batismo. Então quer dizer que eu me batizo sem conhecer o evangelho.
Ah, eu tô passando na rua, batiza aqui, pra quê? Pera, não, você precisa primeiro batizar. Jesus Cristo falou, ide e pregai o evangelho, ide anunciar o evangelho, batizando você não fala que não Senhor. falou, Jonas, você não fala que não falou, que senão isso aqui vai virar um corte de vídeo depois, tá? Você acabou de falar aqui que o batismo vem antes do evangelho. Não tem nem lógica isso aí que você tá falando. Batismo antes do evangelho? Jesus falou, ide anuncia o evangelho, batizando-os em nome, não é assim que fala a Bíblia? Os discípulos saíram com essa missão? Anuncie o evangelho e batize em nome do Senhor Jesus. O batismo faz parte da união, e quando a pessoa é batizada, é purificado os pecados. O batismo faz isso. Meu Deus do céu. Ele voltou na mesma coisa, Simão, esse aí eu desisti. O batismo, você purifica, mas não quer dizer que você purificou e acabou. Se o ladrão da cruz tivesse crido em Jesus e não tivesse sido morto, ele teria que ter sido batizado. Viu? Nós não vamos matar. Pera aí. Nós não vamos matar esse ladrão mais. Tira esse coitado daí. Ele teria que ser batizado. E daí? Ele não foi batizado. E daí? Isso, ele não foi batizado. Ele não foi por esse motivo. O Senhor estava com ele e o Senhor vai dar o galardão. Ele não foi batizado. Isso, ele não foi batizado e nem Abraão foi. Eles vão pro céu também. Só que quando Cristo fez, depois dele as coisas mudou. Depois de Cristo as coisas mudaram. O batismo então, faz parte. O que tem a ver o batismo com a salvação, sendo que o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo, meu irmão? Não, ele levou o checkmate. Falar que o batismo não é nada, vocês falar que o batismo não é nada e não tem valor, tem que tirar da boca de Cristo, que foi ele que passou. Não, ninguém está falando que o batismo não é nada. O batismo é uma ordenança. O batismo não tem valor nenhum. Não era nem preciso Cristo ter feito para virar essa briga total. Espera aí. O batismo é uma ordenança do Senhor e todos nós cristãos obedecemos a esse batismo. Mas ordenança é ordem, tem que fazer. Mas não fazemos com a ideia maluca que a CCB criou de que as águas do batismo limpam o pecado das pessoas, porque a Bíblia é bem clara em dizer que o que limpa os pecados das pessoas é o sangue de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse está escrito. E o batismo está junto com o sangue está junto com o batismo. Está lá juntinho. Meu Deus do céu. Eu criei no Jesus da cruz, por isso eu vou batizar segundo que ele mesmo mandou. Deixa eu te perguntar, Jonas. Você é do ministério, não é? Não. Não é? Eu não. Não. Não tá mentindo? Não preciso mentir. Não tem nada. Não sou. Olha, Deus tá vendo, hein? Mas Deus e Espírito Santo e todo mundo. Deus tá vendo. Porque a sua linguagem é de ministério. Se você não é de ministério, você é de linhagem de ministério. E você tá defendendo. Espera ser um dia, tá vendo? Todo CCB espera. Todo CCB espera ser do ministério. Eu nem desejo ministério de palavra. É outra linha. Mas tá bom, vai lá. Então, porque você tá defendendo as heresias que o seu ministério prega a parte da Escritura. Lá em Apocalipse fala que viu uma grande multidão, né, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não tem nada a ver com a água desse mundo. A água desse mundo, o batismo na água desse mundo é simbólico. Você sabe o que é simbólico? Simbologia é algo que aponta para outra coisa original, para o original. Meu irmão, daqui a pouco tudo vai ser simbólico. O pão e o sangue é simbólico, o Espírito Santo é simbólico, daqui a pouco Jesus também é simbólico. Não, precisa da vida nisso aí. Meu irmão, pão... Esses dois ritos é simbólico, irmão. É que você falou de dois ritos, dois sacramentos simbólicos. Pão e vinho é simbólico. Por exemplo, Jesus Cristo fala, eu sou o caminho. Você pisa em Jesus Cristo? Materialmente, fisicamente falando? Não. Ele não é uma estrada que você pisa nela. Eu sei, aí é simbólico. Então, não, e lá também é. Por exemplo, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas você mastiga o corpo de Jesus Cristo, literalmente?
Isso é canibalismo. Isso é canibalismo. Jesus Cristo falou para aquele povo: vocês comeram o pão do maná, mas eu sou o pão que veio do céu. Então ele é o pão. E na noite que ele foi traído, ele falou: comei, este é o meu corpo. É uma representação. Nós não estamos retalhando Jesus. Mas é justamente. O corpo. É simbólico. É simbólico. Só que ele falou, só que ele falou: quem não comer não tem parte comigo. E aí? É pela fé. É pela fé, meu irmão. Eu vou comer o pão pela fé? Eu vou imaginar e vou ter fé e vou comer. Não. É claro, meu irmão. Não, meu irmão, não é simbólico. É por isso, meu irmão, é por isso que Paulo vai falar em Romanos que de sorte que o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se manifesta no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meu irmão, é pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Exato. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso aí é viver na presença de Deus, não é viver de comida, como eu já ouvi na congregação. Naquele dia nós vamos viver pela fé, irmão. Nós vamos ter que comer pela fé. Não tem nada a ver com comida, ali tá falando de viver. Eu conheço pessoas que ficaram 12 dias sem se alimentar e não morreram. Pela oração. Jesus falou para nós não se preocupar com isso, não esquentar a cabeça, e ele nunca se preocupou. Esquenta assim. Quando o filhinho chora de madrugada, esquenta assim. Quando o bebê chora de madrugada, esquenta assim. Não. Deixa eu responder. É uma bobagem que vocês inventam. Vocês distorceram essa passagem bíblica. Paulo, quando escreve aquilo, ele faz referência à lei. Quando Moisés ele esparge o sangue do cordeiro no livro e promulga a lei, ele dá validade, ele fala: se vocês guardarem, seguirem tudo que está aqui, vocês viverão para Deus. Ou seja, Paulo, quando está falando aquilo, ele está se referindo a isso. Ele falou: agora não é mais pela lei, nós vamos viver para Deus pela fé. A fé em quem? A fé no cordeiro dele, no Filho de Deus. É disso que se trata ali. Aqui, o irmão está fazendo uma pergunta aqui para mim. Queria entender um pouco melhor sobre salvação por obras, pois no livro de Apocalipse está escrito para todas as igrejas da Ásia o termo: eu conheço as tuas obras. Quando ele está citando isso, João, né, pela revelação divina, ele não está dizendo eu conheço as tuas obras, ele não está alegando isso à salvação. Quando o autor escreve isso, ele está se referindo: eu sei quem vocês são de verdade. Eu sei o que vocês estão fazendo, eu conheço as tuas obras, é o modo de falar: vocês não estão escondidos de mim, eu sei exatamente tudo o que acontece no meio de vocês. Então, nunca você vai ver na Bíblia, em nenhum lugar, falando que nós vamos ser salvos por obras. E eu peço, pelo amor de Deus, vocês leiam Gálatas. O que aconteceu em Gálatas? Eles estavam dizendo que a salvação, que a purificação era na água do batismo? Não. Eles estavam dizendo que a pregação dos homens era... Não. Eles criaram uma heresia só, que foi bem no dorso do evangelho. O que é? Salvação mais alguma coisa. Lá os Gálatas falaram: vocês serão salvos se vocês também circuncidar. Só acrescentou uma coisa na mensagem da salvação. E só por acrescentar essa coisinha a mais, Paulo falou: se vocês continuarem nisso, vocês caíram da graça. Por quê? Porque toda vez que você acrescenta qualquer coisa à salvação, você nesse momento despreza a morte de Jesus como sendo suficiente para resolver o seu problema com Deus. Né? Então, quando você está numa igreja que eles acrescentaram qualquer coisinha a mais para se salvar, você vai salvar se você crer em Jesus e se você fizer parte da minha igreja. Heresia de perdição. Se você também fizer tal coisa, ou se você for fiel até a morte, ou se você, qualquer acréscimo que fizer, heresia de perdição. Mas aqui em Apocalipse, quando ele fala eu conheço as tuas obras, ele não está dizendo eu conheço as suas obras, elas são boas, hein? Acho que eu vou te salvar. Não. Aqui ele está falando eu sei tudo que vocês estão fazendo. Eu sei, muitas das vezes as obras, ela é usada, a palavra obras, para poder dizer se você realmente é um seguidor de Cristo ou não.
Ou seja, as obras é comparada para dizer se você está sendo um hipócrita ou não. E isso foi usado na carta de Tiago também. Tiago, quando vai confrontar os falsos cristãos, que eram falsos, ele fala, se vocês fossem cristãos de verdade, as suas obras seriam iguais à fé. Né? Ou seja, as obras, eles diziam que tinham fé em Jesus, mas as obras deles negavam que ele tinha essa fé. Eles não tinham fé em Jesus. Eles eram hipócritas. Então, aquele texto de Tiago, ele repreende falsos cristãos, hipócritas. Porque em nenhum momento você vai ver em carta de ninguém, quando fala de soteriologia, não é isso, não é isso, Simão? Quando fala de salvação, quando o texto fala salvação, você não vai ver obra em lugar nenhum. Não existe obra. Então, a gente tem que examinar é por isso que faz falta o estudo bíblico, gente. Porque o estudo bíblico, ele faz isso. Ele faz a gente ler a carta ampla, num todo, né? Porque cada assunto tá ligado em um capítulo, cada capítulo tá ligado no texto da carta inteira, e as cartas estão ligadas no testamento, e o testamento é em conjunto com todas as escrituras. É uma coisa puxando a outra. Não podemos isolar uma parte. Você pode até fazer agora uma tese, falando, peraí, salvação por obras, joia. Aí você tem que ir em toda a Bíblia e ela tem que passar no crivo, porque muita da gente, muitos que falam, não, as obras faz parte da salvação, ele fala isso, mas ele não responde as outras partes bíblicas, que a mais forte delas é Efésios 2:8, que a salvação é um dom de Deus e não vem das obras. Então, para você ser honesto, você tem que ir e responder todas essas passagens bíblicas. Porque em debate acontece isso. Não, a salvação é por obra. Tá, mas essa passagem bíblica, ele ignora, ele não responde. Ou seja, você não pode ignorar nenhuma passagem bíblica. Você tem que dar, porque o seu argumento, só para eu finalizar, o seu argumento, ele tem que entrar em harmonia com toda a escritura. Se ele não responder qualquer uma das mais pequenas passagens bíblicas, se ele entrar em atrito, em choque, é porque o seu argumento tem um problema grave. Eu vou passar pro Simão aqui, eu acho que eu devo ter respondido o Otávio. Ô Josafá, vou fazer uma perguntinha. Eu vou perguntar não sei se o Jonatas vai responder, mas se ele puder responder rapidinho aqui, pode responder também. É o seguinte, o batismo é uma ação, é uma obra que o homem faz? Obra? É uma prática, uma atitude deixada por Jesus. É uma obra. Eu não sei se eu estou entendendo o que você está falando, mas é uma obra, é necessário. É uma ação. É uma preciso, obra. Tá? Então, é uma obra, né? É uma ação. Agora, olha o que Efésios 2:8 fala. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando a salvação... Paulo fala dessa obra... A salvação... Tá, fala. Pode falar. Quando Paulo fala dessas obras, leia lá em 2 de Romanos 20, acho que 20, fala das obras da lei. As obras da lei. Eles catavam os judeus por ter a lei, e por ter uma microcirurgia no pênis, que é a circuncisão, eles se achavam que seriam salvos por isso. Então, essas obras da lei que passou para nós, ninguém vai ser salvo por isso. Mas é a graça de Cristo Jesus que nos dá salvação. Não é essas obras aí que vocês estão falando. Essa obra que vocês estão seguindo aí não vai salvar ninguém. A graça é a misericórdia de Deus que teve com nós, Jesus Cristo. Ele é. E o que é misericórdia? O que é misericórdia? A misericórdia é o que ele tem de todos que clamam e invocam. É a atitude e a prática dele. Eu tenho misericórdia de você. E o que tem de obra nisso aí? E o que tem de obra nisso aí? Obra? Eu acabei de falar que obra... Aquele povo, quando Paulo exorta a igreja, pega, por exemplo, do próprio judeu, que achavam que por causa das obras da lei... Não, mas você está falando que são pelas obras... As obras não são as obras da lei, são as obras da graça. Mas graça não tem nada a ver com obra.
Ô, Jonas, Abra- deixa eu fazer Abra uma a pergunta Bíblia pra aí. ele. Ó, eu infelizmente Ver com não isso. estou com a Bíblia, mas leia aí 6 de Efésios, depois que fala da graça. Mas 2 versinhos para baixo vai estar falando alguma coisa sobre as obras que o cristão tem que ter. 6 de Efésios tem nada a ver com isso, irmão. Não, Tá? fala lá sobre a salvação pela graça, não é 6 de Efésios? Ou 2? 2, né? É 2. Abra aí Mas 2 de mas, meu Efésios, irmão, 8. Leia lá o 9 ou 10. Fala alguma coisinha a respeito das obras de um cristão. não, lá as Após- obras, tem as obras que estão falando lá são as boas obras as quais Deus preparou para que o cristão Isso. andasse por ela. Isso. Não tem nada a ver para Depois- ser salvo. Depois que recebemos o Evangelho e Cristo, as nossas obras precisam mudar. É claro, Essas Mas não pra obras que salvar. tem a ver, essas obras que tem a ver. Mas essas claro, não, obras, mas irmão, lógico, ó, essas obras, Vocês não essas acham que obras, nós Jonas, é capaz de Jonas, entrar no céu por nós Jonas, mesmos, né? Jamais, Tá ninguém. errado, ó, Jonas, olha só. Primeiro, Jonas, você tá falando do pós. A Bíblia fala que quando nós somos salvos, Deus nos dá o Espírito Santo. Essas obras é fruto do Espírito. Isso foi Deus que preparou para nós. Ele nos deu para que nós produzíssemos as obras. O que nós estamos falando é o seguinte: é chegar na graça e na salvação. Você não chega na graça e na salvação se não for por mérito, foi por dom e misericórdia Pela de Deus. graça. A salvação, as obras é fruto da salvação, não o contrário. Ou seja, eu sou salvo porque tenho obra. Tá errado. Não, eu tenho obras porque eu estou salvo. É totalmente o contrário. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tá vendo, João? Os seus argumentos é totalmente assim, ó. Não, após crer no Jonas, Senhor, tem que ter obra. Senão, a primeira coisa quando a gente faz alguma não, coisa irmão, errada, não é o eu não tenho julgamento que ter do obra povo. nenhuma, irmão. Você não É é um justamente cristão? por isso. Não, Jonas. É justamente por isso que Deus mandou Jesus. Porque ninguém tinha obra de nada, ninguém ia se salvar, filho. Pois é. Não Mas existe salvação. antes de nem vir se- antes de vir Jesus na nossa vida, nós não tem obra. Mas quando ele chega, as obras precisam mudar. Senão, não é. Quando Pedro foi lá, ele negou as Isso 3 a vezes, gente não sabe, falaram, irmão. não é Isso tu. a gente já esse. falou. Não, isso não tem nada a ver. Tá vendo? O Simão, ele muda. Mas aí eu já tô ele muda salvo. assunto desse sentido. Não. Aí eu já tô pegando salvo. por exemplo. Aí Aí já eu tá já- salvo, meu querido. Aí você já tá salvo. Ó, o Espírito Santo, ele entra em mim, ele me imunda, primeiro, ó, ele me imunda de amor por Deus e por Jesus. Ele me imunda. Eu passo a amá-lo. Parece que eu tô sentindo a graça superabundou em mim. E esse amor, sozinho, vai me fazer produzir essas obras. Esse amor, É a lógico. própria Bíblia fala, Tá certo. Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus me deu o amor. O amor é o Espírito Nós Santo. Mesmo, Agora eu vou te fazer uma pergunta. Mesmo nós Eu vou te tendo o fazer- Espírito Santo, se nós não vigiarmos, vamos dizer assim, nós não agrada a Deus. Está escrito na Mas prova, a o gente apóstolo sabe, Paulo irmão, escreveu que mas a gente não agrada a Deus todo dia, irmão. Todo dia você faz coisa que você peca, João. Você é um pobre miserável de um pecador. Ou você não é? Todo mundo, eu sei, todo mundo. Mas olha, mas Paulo falou assim que a Você inclinação não gosta da não, hein, carne Simão? é morte. Você não A gosta disso, não. inclinação da carne é morte, mas a do Ô. Espírito é vida. Quando você se inclina para a carne, você morre. Ô, Jonas, É a morte. Jonas, ó, se Deus o livra, você falecer daqui 10 dias, você tá salvo? Se eu creio Eu no não Senhor sabe. Jesus, fui batizado, estou servindo a Deus, eu sou salvo, ué, por que não? É por que, que eu não vou entendeu ser isso salvo aqui, se eu sim. creio em Jesus Cristo, meu Deus? Se eu fui batizado, se eu ando, eu luto Mas para por que você fazer tá falando de de acordo obra? com a palavra. Mas e se Hã? você, ó, tá. E se você pisar no rabo do gato daqui pra 10 dias lá pra frente? No meio do caminho? Não, isso aí não. Se eu tiver estourado meu cartão de crédito, devendo para Casa Bahia, Deus não vai me levar por causa da minha dívida? Não tem nada a ver, não é Não, isso. tá. As Mas coisas e não é se assim. se você olhar pra aquela irmã lá que usa aquela saia bem justinha no corpo, com aquela, e você ficar com bastante desejo assim, e Deus, pum, e vier te recolher. Como é que fica? É pecado a prática, porque o próprio Cristo falou, já pecou, né? Já desejou e tá, todas Isso aí. aquelas coisas. Mas nós temos E que agora? saber uma coisa, se você pensar em matar eu, Josafá, a polícia não vai aí te buscar. Agora, se você catar o revólver e meter fogo, amanhã a polícia te prende. Uma coisa é você pensar, e outra coisa é uma prática.
Tá, mas e se a Tá pessoa vendo, então fizer... Josafá? Ô, Josafá, tá vendo? Tá vendo o que eles fazem da justiça de Deus? Eles não entendem o que significa Deus ser santo. Não, gente, pelo amor de Deus. Deus é santo e vai ser eternamente. E nós vamos adorar ele sempre. Agora, Mas então, eu achar que só esse pensamento seu é completamente pecaminoso, a ponto da ira de Deus ferver para te destruir por causa desse teu pensamento. E ele só não destrói. De pedir perdão? Não. O pensamento de você cobiçar aquela irmã que o Josafá falou. Ele só não destrói porque Cristo pagou por aquele pecado. Cristo porque pagou, mas eu não posso pensar. Eu tenho que cair de joelho, Senhor, perdoa o teu servo nesta minha fraqueza. Me ajuda, né? Mas é claro. Fraqueza, seu pecado. Essa é minha fraqueza, é pecado. Por que vocês não chamam de pecado? Isso aí. Pecado é um nome. Colocar o que é pecado vai aparecer. Fraqueza, mas por que na sua igreja? Mas por que na congregação nunca, ninguém quando ora fala, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós somos tudo pecador aqui dentro? É que pecado é muito grosseiro. Mas quando fala pecado é que tá andando com a mulher dos outros, moço e fornicando, é um pecado grosseiro. Não é pecado de passar nervoso. Pecado é um pecado grave. Você mesmo danado. Quando fala pecado é grosseiro, é pesado. Por quê? Que pecado, porque se falar Pai Simão, se ele orar lá, Senhor, perdoa os nossos pecados, somos tudo pecador, ele vai achar que chama todo mundo de adúltero. Exatamente. Peraí. Eles vão se igualar os pecadores do último banco. Eles vão se igualar, isso eles não querem. Isso eles não gostam. A oração que Jesus ensinou do Pai Nosso fala pecado? Ou falha? Fala. Tem algumas traduções que falam. Pecado. Não, tradução. Perdoa nossas faltas. Perdoa nossas faltas, assim como nós perdoamos. Nossas faltas. Isso não existe. Não existe, Jonas. Falta fraqueza, Senhor. Falta fraqueza o quê, seus pecador? Que é falta fraqueza? Eu tô falando a oração do Pai Nosso. Levanta daí, seu pecador. Tá precisando de quem? Peraí, então foi a palavra que ensinou errado. Porque tá escrito, perdoa nossas faltas assim como nós perdoamos. Meu Deus do céu. Tá vendo? Ele não tem noção do que... Perdoa nossas dívidas. Ele não tem noção do que é pecado, Josafá. Porque eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem quem é Deus. Eu vou ficar com o fardo do pecado na minha costa? Ele não sabe o que é pecado, o que é batismo, o que é crer, o que é graça. O que... Você viu aí? Eu não vou ficar eu não vou ficar com fardo de pecado na minha costa todo dia pra dizer que eu sou cristão. Eu sou cristão. Ou eu sou cristão porque eu tô com pecado na minha costa. Que isso? Tem nada a ver. Ô, Jonathan, deixa eu só te explicar uma coisa. Você sabe. Ó, Jonathan, tá falando aí, Simão. Eu não tenho pecado, não. Eu não, Deus me livre. Hoje estão falando que não tem pecado de morte. A Bíblia fala. Os que pecaram para a morte, não vos digo que hora. É a Bíblia que fala. Né? Não sei. A Bíblia fala. Então, meu querido, o pecado desse é abandono de Cristo. É um abandono. Ali ele está repudiando as pessoas que abandonam Jesus. O maior pecado que existe é você negar Jesus Cristo ou você fazer pouco do sangue dele. Ou do que aqueles ali, a Bíblia fala, tem dois grupos que estavam fazendo a mesma coisa e foram os que receberam o mesmo peso nas cartas. Hebreus estava largando o evangelho e voltando para a lei. Ele falou, vocês estão pisando no sangue de Jesus se vocês fizerem isso. Vocês estão negando, ou seja, vocês vieram, é tipo assim, você comeu, provou e joga lá no prato e está indo embora. E aquilo é a vida deles, eles estão indo embora. E quem é o outro grupo? Judeu de novo. Os Gálatas que estavam lá, que eram um povo meio judaizante e estavam voltando para trás. Então o pecado de morte que a Bíblia fala é o abandono da verdade. É o abandono, é aquele que volta. Hebreus, mais claro, eu vou pegar uma passagem mais clara. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Depois que lá fala dos hebreus, hein? É os filhos de Abraão, os da nata. Depois que vocês vieram, conheceram a graça, conheceram o evangelho, tiveram a mente iluminada e vocês agora voltam de novo para trás
para vocês não resta mais nada a não ser uma ardente expectação de fogo e de juízo. Ele está falando das pessoas que abandonam o evangelho. Tem nada a ver com pecado de morte porque teve relação sexual, ou porque... Não, irmão, porque isso, se for levar em consideração, para Deus não tem pecado cotidiano que é o nosso, grande e pequeno. Deus é puro e muito santo, tudo é pecado. Se ele for levar em consideração, não salva ninguém, meu querido. Porque na cabeça de você, assim, Deus, ele leva em consideração só o pecado sexual. Ele falou que, Jesus, é o seguinte, eu aceito que o seu sangue pague qualquer pecado. Agora, o pecado sexual eu não aceito, tá bom? Ah, pai, deixa você... Não, pro CCBiano não. Então, na cabeça... Isso não é CCBiano. Isso aí, na Assembleia em Jerusalém, foi deixado pelo Espírito Santo, que era para nós se abster. Não, irmão, só tem na CCB essa sentença perpétua de pecado de morte, mas a doutrina da morte da CCB. Só tem lá, meu querido. Tá? Não, tem documento circular, 1964, os anciões falaram... bem, Eu vou ter que buscar um documento aqui, irmão? Não, assim, pareceu bem o Espírito Santo e a nós que vos abstei do que é sacrificado ao ídolo, sangue, carne sufocada e prostituição. Pronto. Não, o problema não é a Bíblia, é a CCB. Não vem puxar a Bíblia, não. Simão, eles são... Rapaz, mas é a Bíblia que fala, não é CCB, é a Bíblia. Simão, ele vai buscar a Bíblia como se a gente estivesse questionando a Bíblia. Como se eu estivesse aqui questionando a Bíblia. Totalmente ao contrário. Não, ô Josafá, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que lá, né, lá apareceu bem ao Espírito Santo que os homens devem se abster da carne sufocada, dos ídolos, da fornicação e, né, da idolatria. Mas é claro que pareceu bem ao Espírito Santo, porque essas coisas são a própria moral, né, a expressão da moral perfeita de Deus. Então, é claro que pareceu bem. E infringir essas coisas é pecado, certo? Infringir essas coisas é pecado. Mas não quer dizer que você infringir essas coisas e pecar, você está perdido. Você perdeu a salvação. Aonde está falando isso? Eu não creio eu creio no perdão de Deus. Isso aí, sem dúvida. Sem dúvida, eu creio. Só mas por que você está na CCB, então? Mas por que você está na CCB? Porque a CCB não crê. Não, quem não crê? A minha avó tem 80 anos e é o mesmo ensinamento. Eu tenho parente que pecou e está lá até hoje. Aqui, ó, foi o próprio presidente da sua instituição que falou. O Marsola falou. Achei documento. Documento. Quero ver como é. O que você fala, meu querido, não está acima do documento da própria igreja. Tá aqui, ó. Tópico de ensinamento, 1984. Eu vou mostrar aqui pra você, porque aqui tá tudo na ponta da língua, rapaz. Se você bem entrar aqui, ó. Assembleia. Deixa eu falar. Assembleia de 18 a 20 de abril de 1984. Olha o ensinamento aqui, ó. Erros de doutrina. Ó. Pregar que adultério não é pecado de morte. E quem não recebe a promessa a promessa não é salvo. Esse aqui é o título. Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Quem pregou, ó, eles estão advertindo isso aqui, ó. Quem pregou que adultério não é pecado de morte, deve se retratar perante a irmandade de desfazer o que diz. Olha o absurdo. Ele tá falando, se alguém pregou, porque esse tópico aqui é pro ministério, tá? Se alguém pregou por aí que pecado de adultério não é de morte, você deve se retratar, né, disso que você disse, ó. Se alguns pecaram e depois declaram que se sente perdoado, isso é entre eles e Deus. Ou seja, não quero nem saber sobre isso, ó. De nossa parte, não os impede de se congregar, mas, aliás, da mesma forma, os que pregarem que não recebem a promessa do Espírito Santo, aqui já está entrando na promessa do Espírito Santo, mas aqui está falando claramente que a CCB adota, ela diz sim, é pecado de morte. Então, ó, quem pregou que adultério não é pecado de morte, deve se retratar perante a Irmandade.
Então, fica nítido aqui que o Jonatas, muitas vezes, ele fala coisas aqui que não é verdade. Ó, tá certo, velho. Tá certo, concorda. Josafá, tá certo o que o ministério fala. Quando Paulo fala, não vos digo que ore, existe pecado que eu não tenho como interceder pelo Josafá e pelo Simão. Não, é ele Deus. É lógico, se eu não posso chegar, dobrar o joelho e falar, Senhor, perdoa o Josafá. Não, é o Josafá que vai ter que se humilhar, não é eu. Mas não tem que vai buscar o perdão. Agora, a prática... Não. Essa passagem que você está tirando o texto fora do contexto. Não faça isso. Não faça isso. Vamos falar no linguajar CCD, eu entendo. Não, essa passagem que você acabou de citar, que eu não digo, para esse não digo que ore, está falando da carta de João, onde João está tratando de gnósticos, de pessoas que diziam que Jesus Cristo era um fantasma, que ele não tinha vindo em carne, negando a encarnação de Jesus Cristo. Essas pessoas eram apóstatas da fé, que se introduziram no meio da igreja, se dizendo irmão, mas nunca foram irmãos. Tanto é que João fala assim, vocês saíram de nós, mas nunca foram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. E as pessoas que estivessem nessa situação de calamidade espiritual, pecando abertamente contra Deus, negando a encarnação de Jesus Cristo, não se deveria nem orar por essas pessoas, porque elas estavam num sistema de vida pecaminoso. Elas não tinham pecado. Eu pequei, agora me arrependi, estou pedindo perdão a Deus. Não. O sistema de vida delas era pecaminoso, elas estavam em pecado constantemente, elas amavam o pecado, elas promoviam o pecado, negando o próprio Cristo encarnado. Esse é o contexto da carta de João. Esse é o contexto da carta de João. Só que quando Jesus fala sobre o casamento, separação, não pode ter o divórcio, ele está falando por causa do quê? Por causa dos pecados que iriam gerar caso houvesse o divórcio. Mas não está falando de pecado de morte. Iria haver o quê? Não. Quando alguém está entre nós, quando você está entre nós e começa a praticar pecados, você está negando a fé de Cristo, que ele falou que não é. Não tem nada a ver. Coisas entre nós. Não, você peca todo dia, meu irmão. Você peca todo dia. Nós já acabamos de falar de pecado. Nós acabamos de falar que existe pecado e pecadinho, não é? Você roubar, você pegar 12 laranjas ou 13 numa feira, uma a mais, é um pecado igual estourar um carro forte e matar todos os policiais que estão lá dentro? É igual? Não é. É diferente uma coisa da outra. A sua percepção é muito pequena. Irmão, a ótica de Deus, não nossa. Isso vem da ótica de Deus. Irmão, Deus, pecado é pecado, ponto final. A santidade de Deus é grande. Não tem esse negócio de pecadinho, pecadão. Irmão, pegar 3 laranjas e estourar um carro é muito grande. Diferente. É a mesma. O defraude é o mesmo. O atraso, irmão, o coitadinho que tá vendendo na laranja, que acordou de madrugada, se sair todo dia uma laranja a mais, pra ele é muita coisa. É um defraude pra pessoa. A mesma coisa o camarada que é o dono de um banco, o camarada roubou o banco dele. É a mesma coisa, não é teu, meu querido. É diferente a gravidade. A prática do pecado, o que nasce no coração de um e de outro, é a mesma. A falta de temor a Deus, a falta de amor ao próximo, tem tudo esse negócio envolvido. Tá? Então, mas a ideia de vocês é pecado de morte. As suas declarações aqui você, quando cita a Bíblia totalmente fora de contexto, não mostrou aqui para nós, não sabe o que é o batismo, não sabe o que é a graça, viver pela fé e várias outras coisas, entendeu, João? Isso a graça eu vivo nela, que é o favor de Cristo na minha vida. Você usou de muitos argumentos nossos aqui, que a gente fala e você tá aprendendo, que você tá sempre aqui no canal. Né? Porque a CCB... Tudo que vocês falam eu sei desde os meus 7 anos. Tudo. Sabe nada. Sabe, é muita heresia. Sabe muita heresia. Sabe heresia. Eu tava lá, eu sei. Nunca vai aprender nada lá, de bom. A CCB é heresia pra ensinar. Simão, a gente vai encerrar, irmão. 4 horas, já vai dar 5 horas de live aqui. 5 horas.
Não é pouca coisa, Só não. perguntar uma coisinha aqui. Sim. Ô, Jonatas, é o seguinte, qual que é o maior mandamento das Escrituras? Só me responde isso.